Já pensou você ter um bichinho de estimação tão querido, mas que infelizmente, por obra do destino, ele venha a falecer? E então você se vê na obrigação de enterrá-lo em um lugar calmo para que ele possa descansar o resto da eternidade em paz? Mas o lugar que você leva para enterrá-lo é um lugar com uma energia muito diferente e uma energia que você não consegue descrever ou entender. E após algumas horas, na verdade, após a meia-noite, o seu bichinho tão querido, tão dócil, ele volta à vida, mas ele não volta como antes. Bizarro, não é mesmo? Mas é isso que acontece com a família Creeds de Pet Sematary. Olá, eu me chamo Patrícia, mas pode me chamar de Pat. E bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o filme Pet Sematary, em português, Cemitério Maldito, que foi dirigido pela diretora Mary Lambert e foi lançado em 1989. O filme conta a história da família Creeds, que é composta pelo patriarca Louis, sua esposa Rachel e os filhos Ellie e Gage. No começo do filme, a família se muda para a cidade de Ludlow, no Maine, pois Louis, o patriarca da família, ele conseguiu um emprego na universidade local como médico responsável. E então ele e sua família se mudam para a pequena cidade. E logo que chegam na sua nova residência, eles conhecem seu vizinho, Jude, um velho e gentil senhor, e que promete apresentar todo o local para eles. E informa para que a família tenha muito cuidado, pois a rodovia aonde a casa se encontra, por ela passa diversos caminhões e eles passam com toda a velocidade, sem se importar com o que há pelo caminho. Após alguns dias, Jude leva a família para uma excursão, onde eles seguem uma trilha até o famoso cemitério de animais que há atrás da residência da família. Rachel, a matriarca, de início fica meio receosa e meio cabisbaixa, porque um cemitério de animais é uma coisa muito triste. Mas Jude logo informa para ela que não é tão triste e que ela não deveria encarar dessa forma, pois o cemitério de animais ele foi feito em um lugar que nenhuma planta, nenhuma vegetação crescia. As crianças da redondeza que criaram aquele cemitério, pois, como ele havia informado para a família, os caminhões passavam pelaquela rodovia com toda a pressa, com toda a velocidade, e era muito comum, infelizmente, eles matarem os animais de estimação das crianças. Então, elas decidiram criar um cemitério de animais naquele local. Tanto é que um detalhe chama muita atenção de Rachel e seu marido, pois a placa falando que ali é o cemitério de animais está com um erro de ortografia. Em vez de estar escrito Pet Sematary com C, está Pet Sematary com S, mostrando que realmente ali foi um lugar feito por crianças. A Rachel fica um pouco receosa por aquele local estar perto da sua casa e sendo assim perto de seus filhos, mas ela entende que o luto e a perda é uma etapa normal da vida. Com o passar dos dias, a mulher que trabalhava na casa da família Creeds, que lavava e passava as roupas deles, ela comete suicídio, pois, de acordo com ela, de acordo com o bilhete que ela deixa, ela sentia muita dor e ela tinha certeza que era câncer, então ela não queria mais sofrer, então decidiu pôr um fim à própria vida. E uma cena seguinte mostra o velório dela, e esse velório ele é realizado por um padre. E esse padre não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Stephen King, o escritor da obra que o filme foi baseado. E com o peso da perda da sua empregada, da mulher que trabalhava em sua casa, Rachel fica muito abalada. Então ela decide viajar com seus filhos para a casa dos pais, para passar um tempo e para que as crianças consigam esquecer um pouco desse fato. Durante essa viagem, infelizmente ocorre um acidente, pois, como havia sido mencionado anteriormente no filme, aquela rodovia, os caminhões passavam com muita velocidade e, infelizmente, em uma noite, eles atropelaram
o Mr. Churchill, o gatinho da filha de Louis. E quando Judy mostra para ele que o gatinho da filha de seu novo amigo havia falecido, Louis fica sem palavras, ele não sabe o que irá fazer, ele não sabe o que falar para a filha, porque ele não sabe como ela vai reagir. E então, nesse momento, Judy aconselha Louis a enterrar o animalzinho no cemitério de animais. Mas vendo como seu novo amigo está triste, está acabado, está completamente destruído, então ele decide ajudar Louis um pouco mais. Ele leva Louis para enterrar Mr. Churchill além do cemitério de animais. Louis fica um pouco receoso, pois ele não está entendendo o que está acontecendo, mas confia no amigo e o acompanha. Chegando lá, Judy informa a Louis que aquele lugar possui uma energia diferente, uma energia que ele não consegue entender ou explicar, mas que ele deve enterrar Mr. Churchill ali, e que aquele lugar era um cemitério indígena antes. Louis não entende muito bem, ele até se mostra um pouco cético em relação a isso, mas ele confia em Judy e pensa o que poderia dar errado. Ele então começa a enterrar Mr. Churchill e ele pede a ajuda de Judy para cavar um buraco, mas Judy informa que ele não vai poder ajudar, que apenas Louis pode fazer isso. Louis fica um pouco receoso, mas tudo bem, ele concorda. E após realizar o enterro do gatinho, cada um vai para sua residência. Em momentos depois, ou melhor, um dia depois daquele ocorrido, Louis tem uma visita inesperada, pois em sua casa está Mr. Churchill. E ele fica abismado com o gato, mas ele percebe que tem alguma coisa muito estranha, pois Mr. Churchill está arisco, agressivo, com marcas de sangue seco, com um cheiro de podridão. E ele não entende o que está acontecendo. Então ele vai conversar com Judy, que tenta explicar o que aconteceu. E ele diz que quando ele era criança, tinha um cachorro que, como o gato de sua filha, ele havia falecido devido à rodovia. Então um vizinho de Judy levou-o para aquele mesmo local e Judy realizou o mesmo ritual. Ele pegou o seu cachorro e o enterrou naquele local. E depois disso, seu cachorro voltou à vida, mas assim como Mr. Churchill, ele não era mais o mesmo. Ele estava agressivo, ele não gostava que ninguém se aproximasse dele. E Judy fala que um tempo depois, quando ele realmente morreu, calmo, ele o enterrou no cemitério de animais e esqueceu a história. Mas ele informa a Louis que Mr. Churchill não pertence mais à sua filha, que agora aquele gato é dele, pois ele fez o ritual. Ele fica incrédulo do que está ouvindo, mas então ele faz uma pergunta muito específica para Judy que o deixa atordoado. Louis pergunta o que aconteceria se uma pessoa fosse enterrada naquele lugar. Judy leva um susto e diz que seria uma obra do demônio. Ele seria literalmente o demônio, pois aquele lugar tem uma energia muito negativa, uma energia não muito boa. E Louis demonstra esquecer o assunto. Após alguns dias desse ocorrido, Rachel e seus filhos voltam da casa dos pais. E para comemorar sua volta, a família decide fazer uma festinha. Eles convidam Judy para a festinha e são todos felizes, comendo, bebendo, brincando, rindo, até empinando pipa. Até o momento que o pequeno Gage, uma criança de em torno de 3 a 4 anos de idade, ele está empinando a sua pipa. Ele está segurando o carretel, só que como ele é muito novo, ele não consegue segurar tão bem. E ele deixa o carretel cair. E está todo mundo rindo, brincando. E conforme o vento vai levando a pipa, a linha do carretel acaba. Então o vento vai arrastando o carretel. E o pequeno Gage, tentando recuperar a sua pipa, ele vai atrás do carretel.
Só que o vento está indo diretamente para a rodovia. E exatamente nesse momento está vindo um caminhão com toda a velocidade do mundo. E parece que o motorista não está vendo o que está na sua frente. E nesse momento que Jude percebe o que está acontecendo e grita para que Louis corra e não deixe o filho ir para a rodovia. Louis tenta correr o máximo que pode, mas ele não consegue. E infelizmente o pequeno Gage vem a falecer em um acidente trágico. Após a sua morte, o seu velório e enterro, Rachel, muito abalada, ela decide voltar para a casa dos pais e leva sua filha junto. Louis informa que fará o mesmo, só que antes ele tem que resolver algumas pendências do trabalho antes de abandonar. E durante essa viagem que Rachel e a pequena Ellie fazem, Louis fica sozinho em casa e sua mente começa a ter várias ideias e ele, muito abalado ainda pelo fato de ter perdido um filho, ele tem uma ideia aterrorizante. Uma ideia que não deveria ser feita. Ele decide então ir ao cemitério, desenterrar seu filho e o enterrá-lo no mesmo lugar que ele enterrou o Mr. Churchill. Pois ele sabe que seu filho voltará. Ele sabe que esse plano dará certo. E assim como Mr. Churchill, o pequeno Gage volta à vida. Mas assim como todos os animais que foram enterrados naquele lugar e voltaram à vida, o pequeno Gage volta, mas ele não volta como antes. E aí, ficou impressionado? Quer saber mais sobre a história? Pois é, eu não vou contar mais sobre ela aqui. Não adianta, não darei spoilers. Para saber como essa história termina e o que acontece com a família Creeds, você terá que assistir o filme. Mas eu garanto, não vai ser perda de tempo, pois o filme é muito bom. Apesar de ter sido feito em 1989, o filme continua sendo muito bom. E é um prato ideal para quem gosta de trash e filmes com uma pegada mais antiga. Outro ponto incrível desse filme é a sua trilha sonora, pois a música principal, a música tema do filme, que é intitulada como Pet Sematary, ela foi escrita, produzida e cantada pela banda Ramones, que é uma das bandas favoritas do escritor Stephen King. Assim que souberam do projeto, a banda logo quis criar uma música para o filme, e tanto a diretora quanto o escritor, eles aceitaram na hora, pois apesar do filme ser dirigido por outra pessoa, Stephen King estava a par de tudo que acontecia na edição e na produção do longa. O Cemitério Maldito teve uma continuação em 1992 pela mesma diretora. E a história recebeu um remake em 2019 pelos diretores Kevin Cauchon e Dennis Windmeyer. Mas não pense que a adaptação de 89 e o remake de 2019 são iguais. Já te garanto que eles são bem diferentes. Mas ambos valem muito a pena assistir, gente. Bom, antes de continuarmos o vídeo, eu quero lembrar você aí de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Gente, isso ajuda demais o canal, principalmente agora que estamos bem no comecinho. Tanto a adaptação de 1989 quanto o remake de 2019 foram inspirados no livro intitulado Cemitério, que foi lançado em 1983 pelo escritor norte-americano Stephen King. Sim, King criando histórias incríveis que te prendem do início ao fim. Pois se tem uma coisa que Stephen King faz bem, é escrever histórias maravilhosas. Gente, eu não digo isso só porque eu sou fã não, viu? É porque Stephen King escreve muito bem. São histórias sensacionais. E eu vou deixar um detalhezinho para instigar um pouco mais você que ainda está em dúvida se deve ler ou assistir. O filme de 89, seu remake de 2019 e o livro possuem finais diferentes. Sim, finais diferentes. Ou seja, são 3 histórias com finais completamente diferentes. Você pode assistir e ler e se deliciar
com essa história maravilhosa e seus finais completamente diferentes. Ficou interessado? Bom, tenho boas notícias, pois a sua adaptação de 1989 e sua continuação de 1992 estão disponíveis aqui mesmo no YouTube para alugar. Já o remake de 2019, ele está disponível para os assinantes do Telecine Play. Já o livro você encontra para alugar ou para comprar em diversos sites de livros, seja na sua versão digital ou na sua versão física. E você está esperando o quê para conferir esse material incrível que eu estou te dando a dica? Pois é, não perde tempo e vai conferir agora mesmo. Bom, por hoje é só. Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para conferir todas as novidades. Ah, segue também as redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece. Compartilha com um amigo, pois eu sei que ele também vai adorar. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!